Então, eu chamei a Manu aqui para falar um pouquinho o projeto delas maravilhoso aqui que tem no Rio, chama Curupira, para falar um pouquinho sobre a questão do nosso impacto, né, no mundo, na natureza, porque a gente não é santinho, como a Kátia falou, né? A gente faz trilha, ama, mas a gente está gerando um impacto. Como é que a gente pode diminuir ele? Como é que a gente pode preservar alguns questionamentos que às vezes a gente nem pensa muito, né? Na hora que a gente está indo para o mar se banhar, por exemplo. Então, vai ser uma discussão bem ampla, para ser sincera. Se vocês tiverem alguma dúvida, já manda aqui na caixinha que a gente vai responder vocês, beleza? Pode Boa. começar. Então, acho que tem mais gente entrando aí, né? Acho que eu vou ficar entrando mesmo. É. Então, você quer perguntar alguma coisa? Como você quer começar? Pode se apresentar. Bem, gente, prazer. Meu nome é Manuela. Eu sou uma das fundadoras do Curupira Trilhas RJ, junto com a Diana. E a gente teve essa ideia, né, de criar essa empresa Curupira, justamente com esse intuito. Assim, nós duas somos oceanógrafas e saímos da faculdade pensando, tá, e agora? Como a gente vai trazer um pouco mais do nosso olhar para o mundo e do que a gente aprendeu, da toda a parte da ciência e tudo. Eu também sou trilheira nata, adoro, amo, mergulho também, faço todas as atividades ao ar livre. Então, como a gente conciliar justamente assim o nosso prazer de estar na natureza, esse contato que a gente busca, com também essa parte de preservação que exige também um olhar científico um pouco maior, né? E aí foi o que a gente tentou organizar nas ideias para conseguir criar o Curupira. E realizamos, então, atividades externas, quer dizer, agora no momento é um pouco difícil, mas a gente vai se adaptando. E para justamente trazer esse questionamento, assim, fazer as pessoas pensarem, juntar o bem-estar, que é o de estar na natureza, né? Esse bem-estar, que é estar em contato e respirar um ar mais puro, estar com esse verde que traz um prazer que é indescritível, e junto com o que está acontecendo naquilo tudo, assim, quem nós somos naquele mundo e o que aquele mundo traz para nós, né? Então, esse é um pouquinho do que veio formulado e a gente tenta sempre trazer esse ponto de vista a mais para o ambiente, principalmente do Rio de Janeiro, que é essa cidade totalmente diversificada que nós temos. Nossa, o Rio é maravilhoso, né? Tem montanha, tem praia, tem mãe, tem tudo, gente. Adoro. Dia do meu aniversário, eu sempre passo por tudo, né? Quero ver se esse ano eu vou conseguir. Ainda tô na esperança, setembro, né? Mas Setembro, enfim, tô com é, esperança. nossos parques estão fechados agora, né? Sim. Então, e vai exigir um pouco do nosso respeito perante a situação para essa abertura meio restrita e até o uso também das praias, a gente tem que ter muita consciência e cuidar muito disso, para a gente Sim. conseguir voltar o mais rápido possível. Com certeza, com certeza. Você quer começar falando um pouquinho da importância da relação, né? Seres humanos, natureza, cidade, tudo assim? Então, sim, no nosso ponto de vista, tudo está interligado. Acho que uma das situações mais interessantes na verdade, que a oceanografia trouxe para o nosso olhar foi justamente desse mundo interligado que existe, que nada está por si só. Então, eu dependo de você, você depende de mim, a gente depende de uma planta, e assim por diante. E o que nos faz refletir é que não existe um planeta B, né? Não existe um outro mundo em que a gente pode simplesmente desgastar todo esse agora e depois mudar de planeta e ir para coisa. Então, a gente tem que começar a entender um pouco esse relacionamento. Então, o que a gente levanta um pouco é justamente esse olhar. O que você representa no mundo e o que o mundo representa para você. Até, assim, historicamente, assim, sendo um pouco chata e vendo um pouco a parte histórica aí da nossa sociedade, é, o ser humano ele tem tido uma visão muito individualista perante o meio ambiente, né? E às vezes até muito autoritária, assim, de não, é nosso, a gente usa para o nosso bem. E tá, mas qualquer relacionamento tem que existir uma troca. Então a gente tem que pensar também o que está existindo e justamente essa nova mentalidade de preservação do meio ambiente. Para quem não sabe, a gente está entrando na década dos oceanos, que vai de 2021 a 2030. E também tem a questão da OSD da ONU, que é toda a preservação socioambiental, né?
E então, é, começar a pensar que será que não existe uma igualdade entre papéis do ser humano e o meio ambiente? Como a gente trata os animais, sabe? A gente, de certa forma, a gente tem um ar de superioridade, porque esse tempo todo, nas nossas vidas, nós fomos considerados seres racionais. Mas atualmente a ciência já vem questionando o que é racionalidade. Não, o que é racionalidade, assim, acho que a gente se questiona sempre, né? Porque a gente racional não devia destruir o planeta que mora, mas enfim, vou deixar você continuar falando. Justamente. E é justamente assim, o você saber falar, o você saber construir, não significa que você é um ser racional. Assim, existem vários questionamentos perante isso. E quem disse que os animais que conseguem se comunicar por diferentes frequências debaixo d'água também não consegue, não entra num certa racionalidade. Assim, isso tudo vem sendo discutido. E mas eu acho que independente dessas discussões, eu acho que a gente tem que criar esse sentimento de respeito um pouco maior sobre o próximo e principalmente o meio que a gente está inserido, né? E aí isso também entra nessas questões políticas, acho que da atualidade, né, que é a questão racial, de gênero, e, e aí eu incluiria nessa bola de pensamento também o meio ambiente, né? Então, acho que é mais ou menos esse contexto geral, assim, que o Curupira reflete e tenta transparecer para as pessoas. Uhum. Mas então, como é que a gente pode causar menos impacto? Quando a gente vai numa praia, por exemplo, se a gente vai praticar mergulho. Então, o carioca, especificamente, praia tá no sangue, né? E cada vez Exatamente. mais. E Não cada posso vez mais. negar. Praia é muito Não, bom, gente. não, eu não sou eu que vou discordar disso. E a trilha também tem sido cada vez mais inserida nessa nossa cultura carioca, porque a gente tem trilha Muitas trilhas. lindíssima, né? E só que é aquela coisa, quando a gente está usando esse meio ambiente, usando a praia, usando a trilha, ou mergulhando, usando o mar, como a gente está. Qual é o nosso pensamento perante isso? Assim, na praia, muitas vezes as pessoas vão e deixam seu lixo lá, que é o problema mais corriqueiro que nós temos. Mas aí, essa mesma pessoa, no dia seguinte, exige que a praia esteja limpa. Né? Mas começar, eu acho que a consciência, ela vem a partir do contato. A gente não vai mudar o mundo, a gente não vai mudar a cabeça das pessoas. Mas eu acho que o contato e principalmente o conhecimento junto a esse contato, as pessoas vão começar a questionar mais qual é a atitude delas. Então, É isso que eu penso muito. Tipo, quem ama, cuida. Então, bora apaixonar todo mundo pelo meio ambiente, gente. Porque aí você vai ter consciência e vai cuidar daquilo, sabe? Porque realmente não tem como mudar a cabeça das pessoas. É, ainda bem, né? Assim, pelo menos pela minha visão, parece que as pessoas estão tendo uma consciência maior sobre isso agora na quarentena. Eu tô vendo muita gente começar a buscar novos hábitos, não só de saúde, mas com relação ao consumo, a querer ter horta, diminuir o consumo de plástico, deixar um canudo de lado, por exemplo. Mas realmente, tipo assim, claro que todo passo, qualquer coisinha é muito importante, mas infelizmente a gente, tipo assim, tem que mudar muito pra ontem, né? Porque a gente tá numa situação muito caótica. é porque todos os processos, eles demandam um certo tempo. Assim, as nossas, Uhum. mesmo que a gente mude tudo agora, as mudanças não vão ser drásticas. Apesar que elas são muito mais rápidas, a natureza consegue se reconstruir muito mais rápido do que a gente pensa. A nossa Baía de Guanabara, se a gente conseguisse cortar algumas questões, como lançamento de esgoto na Baía de Guanabara, como lançamento de lixo, entre outras coisas, a própria circulação já geraria águas mais limpas. E assim a praia também. A questão é que a gente pode ver a praia que você perguntou como um ser vivo. Tá? Não que ele seja um ser vivo, mas a gente pode ver como um ser vivo porque existe uma transição e momentos periódicos. Quando a gente vê que a onda ou a areia invadiu todo o calçadão, é porque existe sim uma tendência dessa água avançar e recuar de acordo com os períodos no ano. Então, a gente tem que perceber, só para vocês terem uma ideia, o Rio de Janeiro é basicamente montanha e praia. Se você pensar assim de forma bem generalizada.
E toda a cidade, todos os prédios que estão entre esses dois locais, uma vez era simplesmente era alagada. Então, quando a gente tem enchentes, quando a gente tem a vinda a invasão do mar e da praia e o vazamento de um rio para as ruas, é uma situação extremamente natural daquele meio ambiente. Mas a gente invadiu. A gente invadiu. E não é que a gente não possa viver ali, vamos expulsar todo mundo e deixar o rio ser mato. Não, a questão não é essa. Mas como a gente pode pensar nas construções e nas nossas ações para que a gente consiga conviver em harmonia com esse meio ambiente. Então, a questão da praia, da próxima vez que você levar uma rasteira, pensa, cara, como a onda funciona. Pensa como, cara, o lixo ali, para onde ele vai. Ou até mais, de onde ele veio. Porque a gente tem um péssimo hábito de, quando a gente descarta, aquilo não pertence mais a mim. Né? A gente não cria a gente não tem a responsabilidade de dar continuidade a esse ciclo. Não tem essa responsabilidade. Então, tenta pensar nisso. Toda vez que eu jogo um lixo fora, eu sei para onde ele está indo? Você me perguntou também mais cedo, mas dentro de casa, como a gente vai pensar no meio ambiente dentro de casa? Você já pensou, quando você dá uma descarga, para onde o esgoto vai? Por quê? Não é que... Cara, o Rio de Janeiro, não sei se vocês sabem disso, mas o Rio de Janeiro tem um baita de uma estação de tratamento de esgoto. Porque teve um acordo com o Japão, e aí o Japão ia construir a estação de tratamento, e a Prefeitura do Rio, o governo, desculpa se eu estou falando errado, ia montar a rede de esgoto. Só que a rede de esgoto não foi construída. Então a gente dá a descarga e não é todo o esgoto do Rio de Janeiro que chega na estação de tratamento. Então, é justamente essas questões que a gente talvez não esteja focando a nossa energia, o nosso olhar. A gente só está vivendo. Então, o ir à praia e você guardar o seu lixo e pensar, cara, vamos reciclar? Vamos diferenciar o que é papel, o que é alumínio? Às vezes pensar, poxa, para que eu vou consumir esse item que tem um plástico que eu vou jogar fora em 1 segundo e o outro eu posso consumir e está envolvido talvez num recipiente que a degradação é mais rápida, entendeu? Cara, a tecnologia que a gente está vivendo hoje em dia tem a vantagem de estar criando itens a nosso favor. Então a gente tem que a gente tem que justamente buscar esse equilíbrio, né, do desenvolvimento com o meio ambiente. A gente não precisa andar todo mundo pelado pela mata e virar, não sei, selvagens novamente. Essa não é a questão, entendeu? Acho que nós podemos continuar tendo o nosso conforto, nossa vida diária, mas buscando uma consciência mais sustentável, né? Então, em relação à praia, eu sugeriria a guardar, né, o lixo. Cara, pega uma bolsinha de papel ou uma bolsinha de pano que você pode deixar teu lixo ali dentro e organizar a quantidade de coco. Mas é outra questão, desculpa, tá falando pra caramba, me corta se necessário. Uma questão que as pessoas pensam, coco é natural, então faz parte da natureza, então eu vou deixar meu coco aqui. Não. Só que se você parar pra pensar, quantas pessoas frequentam a praia, sei lá, de Ipanema só? Quantas pessoas consomem um coco naquele dia inteiro de praia? A quantidade é absurda. E assim, se você olhar ao redor, mal tem coqueiro suficiente com coco para aquela quantidade. Então, o próprio meio ambiente não consegue consumir esse produto orgânico de uma vez só. Entendeu? Então não é porque é um coco e é natural, ou então porque é uma folha de milho e é natural, que aquele meio ambiente vai conseguir consumir aquele produto orgânico. Afinal, o milho não nasce. Inclusive na trilha mesmo, tipo, na trilha que o povo joga casca de banana, joga casca de maçã. E não é nem só a questão, né, de ser compostável ou não, mas pode atrair bicho que não é de lá e pode acabar desequilibrando muito, né? A questão da fauna local. E justamente, você também tem a questão, aquele ambiente, por exemplo, uma macieira não é propícia para aquele ambiente, você vai e joga uma maçã. Então você tem tanto essa questão do que é natural daquela vegetação ou não, e também da quantidade, quantas pessoas passam naquela trilha por dia. Quantas pessoas vão comer uma maçã, uma banana e jogar naquela trilha.
E aí volta aquele lance do coco. Como o ambiente consegue absorver toda essa matéria orgânica? Que é a mesma questão, que aí se assemelha e as coisas vão se repetindo, só que de forma diferente. Que se assemelha com a questão do esgoto no mar. O mar ele tem capacidade de absorver com um certo período de tempo aquele esgoto. Só que, cara, depende da quantidade de esgoto, depende da onde ele se localiza, depende da circulação oceânica, enfim. Mas é mais ou menos isso. Entendi. E uma outra coisa, assim, que na verdade eu descobri há pouco tempo, e gostaria que você comentasse sobre, é que a gente, quando vai mergulhar, eu sou muito assim, né? Quando se tem gente, lugar para mergulhar com peixinho, tartaruga, eu não saio nunca mais daquele mar, entendeu? E tipo assim, eu queria muito, tipo, tocar, sabe? Sentir a estrela, sentir a tartaruga, e a gente não pode fazer isso, né? E também ter muito cuidado com os corais quando a gente está mergulhando, a questão do movimento não ser muito brusco. Então, você podia tirar essas dúvidas do povo também. Claro, eu concordo plenamente. Eu, particularmente, sou fissurada das tartarugas, já trabalhei no Projeto Tamar, então já tive a oportunidade legal de tocar na tartaruga. Mas é sim, assim, para qualquer ser vivo, alguém botou até que correria. Assim, muitas vezes não é a gente que tem que correr do animal, o animal que está com medo de você. Se ele reage, de alguma forma ataca ou foge, é a reação que ele tem de se proteger, entendeu? Então, mas tem animais que são extremamente dóceis. Eles não vão te morder, eles não vão fazer nada com você, mas a sua presença, o seu toque principalmente, vai estar gerando um momento de estresse para ele. E isso acontece muito. Por exemplo, a tartaruga, às vezes a gente tem vontade, mas não consegue porque ela é muito mais rápida. É. Então ela foge. O Nossa, golfinho também, a gente se aproximar. Mas, por exemplo, uma estrela do mar. Que todo mundo, com certeza, já teve uma foto ou alguma proximidade maior com uma estrela do mar, porque ele anda, tá? A estrela do mar, ela se move, mas não o suficiente para fugir de você. Então, quando você pega na estrela do mar, tem algumas questões em relação a isso. Primeiro, a própria estresse do animal, porque ele vai estar, é como se tivesse alguém te catucando desesperadamente, você se irritar com aquele ato. É mais ou menos isso. E além disso, quando você pega a estrela do mar e traz à superfície, você pode estar trazendo uma variação de pressão, dependendo da profundidade que você porque de acordo com a profundidade a pressão vai aumentando. Então, se você está a mais uma profundidade um pouco maior e leva esse animal para a superfície, você vai estar gerando uma diferença de pressão muito rápida. E isso pode afetar toda a parte interna do animal. Talvez até matar, dependendo de como for essa variação. Entendeu? E a questão dos corais, sim, gente, não peguem estrelas do mar. E a questão dos corais é que já vi muito, eu faço muito snorkel, eu gosto de mergulhar. As pessoas tendem a querer, quando botar a cabeça fora d'água, se apoiar. Isso é normal, né? Então acabam pisando em qualquer lugar. Ao pisar, você pode se machucar, porque pode ter ouriço, pode ter outros corais que têm alguns micro-organismos que geram uma irritação na pele. Tá? Então isso pode ser muito prejudicial para você e, sem dúvida, prejudicial para aquele coral ou para aquele outro animal que você possa estar pisando em cima, até mesmo a alga, ou enfim. E porque você vai estar gerando compressão e gerando também um estresse. Tá? Então, não é bom para ambos os lados. Tanto para você, porque tem alguns itens, muitos na verdade, que tem algumas toxinas que talvez não mate, mas possa gerar uma irritabilidade. A menos que você esteja na Austrália. Lá é um mundo à parte, com 1000 animais venenosos e peçonhentos. Aí eu fico assim, lá, cada dia ela tem um bicho novo, assim, na foto. Eu, gente, como assim? É um bicho maior que o outro. Mas realmente, a Não, no Rio de Austrália acho que é Janeiro o a mundo gente da não parte, corre. quase. No Rio de Janeiro a gente não corre esse risco, assim, não tão grave, por exemplo. A gente pode aproveitar a natureza assim com segurança, sem ter muito medo. E é aquilo que você falou, né? Às vezes a gente precisa estar em contato para conseguir amar e com isso preservar. Então, Uhum. usar, usar, estar na natureza com consciência é extremamente aconselhável.
porque vai gerar esse contato direto, vai gerar uma paixão à primeira vista, se nada acontecer. E com isso eu acho que gera também uma consciência maior, ou pelo menos aquela vontade de preservar, né? Uhum. Sim, sim. Você quer falar mais alguma coisa dos oceanos ou a gente pode ir para a Terra? Você que sabe. Mas, por enquanto, eu acho que é isso. Se alguém Você tiver pode falar alguma do oceano dúvida, o dia inteiro, né? porque existe a tendência de eu sempre voltar para o oceano, mas aí você me puxa para a terra de novo. Tá. É porque a gente tinha combinado de falar um pouquinho de cada elemento, assim. A gente falou da água, né? Aí iria falar sobre a terra e também ia falar um pouco sobre a poluição sonora. Uhum, Então, seria um pouco voltado para a questão da trilha mesmo, né? Quando a gente faz a trilha, os cuidados que a gente tem que ter, sem ser o caminhar em si, né? Mas realmente o cuidado que a gente tem que ter com a natureza, com o parque que a gente está. E ele ia falar um pouquinho sim. sobre isso. Então, primeiro, antes de tudo, assim, você tem que ter um cuidado com o próprio. Você está se inserindo no meio natural, então você está se sujeitando ao que pode acontecer, o que pode vir a acontecer. É sempre aconselhado, tanto no mar quanto na terra. Você está sempre acompanhado, nunca fazer nenhuma atividade dessas sozinhos, porque você pode encontrar algum animal ou alguma coisa, ou você escorregar, ou qualquer coisa do tipo. Então é bom sempre ter O que botou? Uma sereia sai da água se tiver pedido mais verme. Obrigada, Ana. E então eu acho que ter sempre um companheiro, assim, isso é uma regra muito forte do mergulho, né? Sempre ter um companheiro, nunca mergulhar sozinho. Eu particularmente acho que isso deve ser levado para a trilha também. E com isso, nessa questão da trilha, uma coisa muito importante que a maioria dos parques falam, mas às vezes as pessoas ignoram porque querem chegar mais rápido no topo, é de pegar atalho, de criar atalho. Os atalhos, você vai estar prejudicando ainda mais um trecho, porque a trilha em si você já desmatou alguma parte daquela vegetação. E se você está gerando atalhos, você está gerando um novo caminho e desmatando nova área daquele ambiente. Então, evite atalhos, primeiro, por segurança, e segundo, para evitar um maior impacto, né? Porque a tendência é você pegar aquele atalho e as pessoas também seguirem aquele ramal, porque é mais curto. As pessoas querem fazer aquele caminho o mais rápido possível. E levo um pouco assim do questionamento Curupira em relação a isso, da pressa de chegar no ponto, no cume ou na vista maravilhosa. E o quanto você, quando você faz uma trilha, que acredito que muitos aqui que estão ouvindo já tenham feito alguma trilha, o quanto você aproveita daquela trajetória toda, daquele momento. Porque é ali que está a sua conexão. Não estou falando que você tem que saber qual planta que te rodeia, nem que você tem que ser um botânico experiente, nada do tipo. Mas você percebe aonde estão se a vegetação vai mudando no percorrer da trilha, você percebe se tem até mesmo um lixo jogado ali na trilha. Você já por acaso viu, a gente levanta muito isso, a história daquela trilha. Eu não sei se muitos sabem, mas a trilha da Catacumba é uma trilha muito tranquila, muito fácil de ser feita, aconselho a todos. Ela era uma favela, antigamente. Então, quando você percorre ela, você começa a ver trechos assim de resquícios da favela. E que às vezes você acha, não, poxa, muita sujeira aqui, mas não, era resquício. E aquilo foi tudo replantado. Assim como a Floresta da Tijuca, é todo replantio. Aquilo não é natural, não estava ali daquele jeito quando Dom Pedro chegou, por exemplo. E então, saber um pouco da história, observar mais o que está te rodeando no percurso, te gera uma ligação maior com aquele meio ambiente, com aquela trilha. Você não precisa ser cientista, expert ou qualquer coisa do tipo. Você só precisa ter uma mente um pouco mais questionadora sobre o que está acontecendo ali. Então, saquinho de lixo no bolso para recolher o lixo, sempre. Olhos atentos e cabeça sempre questionando o que está por vir. Porque eu acredito que você vai trazer uma experiência, uma trilha, uma pegada mais forte para você e menos impactante para o meio ambiente. E aí é justamente porque se você e aí voltando àquela primeira fala que eu tive, que está tudo interligado, e voltando para a minha origem lá no mar,
você vai chegar num topo ou numa vista belíssima e aquilo vai ter uma conexão com o que está mais embaixo, com o oceano. O oceano acaba sendo, infelizmente, o lixo de tudo. Porque a gente joga alguma coisa ali e ele vai parar. Porque ou ele vai descer através de um rio, ou ele vai. O lixo que você jogou, ou então alguma. Gente, pra ser sincera, até o próprio xixi, o próprio cocô que você faz numa trilha, vai estar contaminando aquele ambiente, tá? Falando assim bem direto, porque quem faz trilhas mais longas percebe a necessidade de ir ao banheiro naquela trilha e você está assim impactando com o meio ambiente. Porque se você fizer os seus resíduos em algum lugar um pouco mais alto de um rio, a pessoa que vai pegar água ou beber embaixo vai estar absorvendo todas as suas impurezas. Então, imagina isso como a cidade do Rio de Janeiro que a gente vive, onde tudo isso escorre para o mar. Então, quando a gente está banhando, indo à praia, mergulhando no mar, a gente está, talvez, pegando as próprias impurezas que nós deixamos no topo da trilha. Então, independente da gente estar na terra, da gente estar no mar, da gente estar no ar, existe esse ciclo e essa ligação. Então, a consciência tem que estar aberta para todos os meios e os locais. Acho que alguma outra dúvida da trilha, porque eu acho que eu me prolonguei na parte de interação. Não, tem até alguns parques que você é obrigada a usar o cheat tube, né? Que é aquele, um tubinho assim pra você basicamente fazer suas necessidades. Aqui no Rio, acho que nenhum parque é obrigatório, pra ser sincera. Deveria ser também. Inclusive, Mas quando eu o acho que eles também pessoal são um pouco. faz em É que eles são água, essas coisas. mas eles fazem árvore, sim. Tá? Porque realmente tem Porque que tomar muito cuidado com isso. a urina, né, o xixi, a gente acaba ingerindo muita coisa industrializada e que tem toxinas, enfim, e isso Sim. tudo pode ir direto para o meio ambiente. Então, por Nossa, isso. você falou disso, assim, eu só me lembrei, gente, eu tava na Chapada uma vez, aí as meninas me vieram tomar banho na cachoeira com shampoo e condicionador. Eu fiquei assim, gente, como é que eu sou educada pra falar pra ela que ela não pode fazer isso? Então, se você faz isso ou conhece alguém que faça isso, por favor, tipo, evite ao máximo. Inclusive, se você estiver fazendo, tipo, um trekking, que às vezes você tem que tomar um banho de rio, etc. Se você for fazer isso, ou se você for lavar, tipo, sua loucinha num acampamento selvagem que não tem uma estrutura, leve um sabão biodegradável, um sabão de coco, alguma coisa assim, porque aquela água você vai estar contaminando. Tem gente que pode estar pegando aquela água, os animais podem estar bebendo aquela água, você pode estar contaminando o lençol freático, tipo, é um ciclo sem fim, sabe? Eu penso um pouco disso até no protetor solar, pra ser sincera, porque é muito Já, difícil achar um protetor solar que faça bem, assim, né, pra tua pele. Imagina ele soltando na água do mar, na cachoeira. Então, eu sempre tento estar, tipo, mais protegida fisicamente, assim, com roupa, por assim falar, né? E se eu realmente precisar passar, tentar achar um melhor, né? Que não agrida tanto o meio ambiente e também não me agrida tanto. Às vezes isso não é tão falado, né? E acontece muito, porque todo mundo vai pra praia com protetor solar, por exemplo. Ou com repelente quando vai pra uma a, trilha. a Gleide, ela falou aqui que achou que, acredito que ela esteja se referindo à urina, ao xixi, né? Falou que ela achou que poderia ser adubo. Sim, assim, depende, é porque a gente está consumindo tantos, não sei nem como explicar, mas às vezes é tanto químico que às Que faz vezes a mal. nossa urina acaba deixando de ser uma coisa natural e acaba se tornando também um químico, né? E isso a gente vê justamente o que você estava falando, no shampoo, no condicionador, no filtro solar, em todas, até mesmo maquiagem. Uma coisa que está sendo muito. Desculpa, o esfoliante, desculpa. Ah, Agora lembrei. O esfoliante, ele normalmente tem microplásticos. Então, microplásticos. você passar o esfoliante e lavar o rosto, você está levando todo esse microplástico para pia e isso consecutivamente vai chegar em algum lugar que se resume ao oceano. Então, a questão do plástico, que tem sido extremamente discutida, não se resume apenas a plásticos maiores e que a gente consegue ver, mas o microplástico está sendo extremamente estudado, né? Sim, Sim, até a como é questão. que Pode falar.
do Não, hormônio, pode mas eu ia falar. falar até que no carnaval, pelo menos eu vi uma onda bem grande, assim, do pessoal procurando outras formas de purpurina, né? É purpurina que fala aquilo? São microplásticozinhos? Tipo, de umas formas mais naturais, porque é microplástico, então a gente não sabe para onde vai parar, sabe? Se um canudo consegue fazer o estrago, imagina, tipo, os peixes, os animais, até a gente mesmo tá consumindo essa água poluída, por assim dizer, né? Não, já encontraram microplástico em ser humano. Ai, Já isso eu não sabia. encontraram. E animais nem se fala, né? Principalmente os marinhos. E aves marinhas também, enfim. Mas é justamente isso, assim, como cada detalhe, às vezes, ações nossas que a gente não percebe que podem estar influenciando, podem fazer um estrago absurdo, né? Uhum. É. Que nem ela falou do hormônio, remédio, muita coisa a gente não pensa como pode acontecer. Até uma coisa boba mesmo, tipo, os cítricos, né? A gente faz compostagem aqui em casa. Os cítricos, eles não podem ir na composteira, porque já machuca o solo, né? Machuca as minhocas, por assim dizer, porque são muito ácidos. É, Daí. Então, tipo, isso também vai muito da urina, que nem você falou. Às vezes a gente consome tantos alimentos ruins, assim, que a urina pode ficar mais ácida e acabar machucando o solo, por assim dizer, né? Afetando. fica a dica então, bebam água para diluir mais a urina. É uma boa, é uma boa. Sim. Mesmo. Sobre o que mais você gostaria de discutir, então? Vocês têm Pergunta, alguma dúvida? Isso que eu queria saber, se tem alguma dúvida. A gente acabou falando sobre tudo muito rápido, a gente tava achando que era muita coisa. E falou muito, muito acelerado. Não, cítrico não pode ir na composteira. O que você pode fazer, eu até soltei um vídeo no IGTV aqui, depois você pode dar uma olhada. Eu faço produto de limpeza com ele, que ele basicamente fica de molho ou no álcool ou no vinagre com água. Aí o produto, o líquido, ele vai poder usar para limpeza, a gente limpa a casa inteira com ele, porque solta o óleo essencial. Daí depois disso, a casca ela pode ir para composteira, porque ela não tá mais tipo ácida assim, ela não mata mais as minhoquinhas. Então é assim que a gente faz aqui. Mas você pode usar de outra forma também a casca do limão, não tem problema. sim, hoje em dia eu tenho visto, assim, tem vários canais, várias pessoas, assim, justamente buscando resolver esse problema do lixo, né? Tentar direcionar, tentar gerar um ciclo de recolher o lixo. E acho que essa percepção, esse desenvolvimento está cada vez maior, né? E acho que o Uhum. interessante é as pessoas tentarem buscar um pouco mais de conhecimento e não só tentar buscar respostas, né? Porque às vezes a gente sempre tenta, não, mas o que eu tenho que fazer? Eu falei, quando alguém me pergunta, né? Eu falei, poxa, primeiro questiona o que está acontecendo com você, aonde você vive, porque cada pessoa tem uma individualidade, tem uma rotina de vida e tem experiências diferentes. Então, Uhum. o conhecimento, ele varia também. Então, os questionamentos variam de pessoa para pessoa. Então, eu e Diana, a gente brinca que todo mundo tem um cientista dentro de você, mesmo que você seja da área de humanas ou qualquer coisa do tipo. Porque a gente precisa questionar para promover o mundo, né? A gente precisa começar a se perguntar o que está acontecendo. Quando a gente anda, mas o problema é que isso virou um vício na minha cabeça, que eu estou andando na rua e estou me perguntando, não, por que a planta tá assim? Por que a planta tá de outro jeito? Não sei se vocês perceberam, mas outro dia eu tava andando quer dizer, antes da pandemia, tá? Eu tava andando na praia da Barra, ali perto do Quebra-Mar, e todas as amendoeiras só tinham folha do lado da rua, do lado da praia não tinham folha. Era só o galho. Uhum. Aí você já começa a se perguntar. Assim, eu não sei a resposta, mas o que eu comecei a elaborar e me questionar é que talvez por conta da maresia da água salgada seja um ambiente de mais estressante do lado da praia do que do lado da rua. Então você começa a perceber que o mundo e principalmente a natureza se adapta de acordo com situações estressantes e não estressantes. O que é ideal para ela e o que não é ideal. E nós, Uhum. seres humanos, vivemos assim também. A gente sempre busca talvez uma linha um pouco mais fácil, um pouco mais confortável, e vai se ajeitando ali dentro das diversidades, né? Que é o que está acontecendo atualmente com a pandemia. Sim, com certeza, com certeza. Inclusive, assim, não estou dizendo que a pandemia é boa, claro que não. Mas, assim, a natureza parece que está agradecendo muito, porque a gente não só diminuiu, né, a questão do nosso consumo, acho que ela caiu. Vocês estão vendo ela? Comenta aqui pra mim, pra saber se sou eu ou sou ela. Eu não sei se sou eu ou se é ela. Oi?
Vocês estão me ouvindo? Vixe, deixa eu chamar ela aqui de novo. Eu não sei se foi ela que caiu ou eu, mas estou esperando ela voltar aqui. Vê se volta. É por causa do horário, né? O horário de pico aí começa a ter muita gente, provavelmente. Eu esqueci o que eu tava falando. Ah, eu tava falando do negócio da natureza respirar, né? Entanto que tem muitas. Tipo, você vê assim no jornal, né? Golfinhos voltando pra não sei aonde, água ficando mais limpa e muitas coisas assim. Só que não adianta nada a gente voltar da mesma forma, né? A gente tem que voltar realmente com hábitos diferentes, consumos diferentes e conscientizações diferentes. É claro que nem sempre, por exemplo, a gente pode ir de bicicleta, por exemplo, para o trabalho, qualquer coisa assim. Às vezes tem que ir de carro ou de ônibus, mas é muito bom a gente refletir isso com relação à nossa pegada de carbono e tudo mais. Sim, sim. Em relação, e aí, você deixando a deixa do carbono, a gente pode falar um pouco assim da parte atmosférica. Porque o ar, por ser invisível, às vezes a gente não se dá muito conta do que está acontecendo, né? E nesse momento de pandemia, muitos países, inclusive aqui no Brasil, relataram uma melhora da qualidade do ar, pela diminuição de veículos e rodando nas cidades, de indústrias funcionando, Produzindo enfim. mesmo, né? É. Sim. E então, além da poluição atmosférica, assim, do ar que a gente respira, da quantidade de carbono, enfim, também tem a poluição sonora. Essa poluição também reduziu. E aquela questão de a gente falar, não, então muitas pessoas estão perguntando, mas então na quarentena a natureza está melhor sem a gente, está mostrando estar melhor sem a gente. Sim, isso é meio questionável, porque em relação à poluição atmosférica, sim, tem rodando menos carro e menos indústrias, logo está melhorando. A questão sonora também, pelo mesmo motivo. Então, os animais se sentem mais confortáveis de aparecer e estarem mais próximos e no meio da cidade por conta disso. Porque tá um ambiente menos estressante para eles. Mas em questão da qualidade da Baía de Guanabara que tem sido postado, isso já é questionável. Porque existe toda uma questão de circulação da água da Baía de Guanabara, de condições de chuva, se está chovendo muito ou pouco, para gerar aquela água cristalina. Então não é por conta da pandemia. Até porque a concentração de lixo Deve ter e aumentado. também de esgoto continua a mesma coisa, porque a gente continua consumindo, a gente está em casa consumindo, consumindo, consumindo. Então, Uhum. isso, em relação a isso, não tem afetado muito, mas em relação à parte atmosférica, com certeza teve uma mudança grande de forma mundial, né? Uhum. A Tana perguntou aqui se consegue dar dicas simples para implementar em casa que ajudem na preservação. Gente, assim, vem muita coisa na minha cabeça. Muita coisa. Mas, assim, eu Vamos acho que ver. você pode começar a pensar, por exemplo, no que você está consumindo de alimentação mesmo. Por exemplo, você está consumindo, por exemplo, você pode comprar um pé de alface que vem naquele plástico e você pode comprar um pé de alface que não vem naquele plástico. Por exemplo, um exemplo bem simples. Você pode levar sua eco bag para comprar seus legumes, por exemplo, ou um saquinho de pano para pesar a granel, ou você pode pegar todas aquelas embalagens de supermercado. E uma coisa assim, porque eu já trabalhei em empresa. Então, assim, quando você comprou, sei lá, seu pacotinho de amendoim com aquela embalagem, não é só aquela embalagem. Pensa em todas as embalagens que não tiveram sucesso para a empresa, porque, sei lá, o rótulo vem um pouquinho zoadinho do shampoo, ou a tampa vem um pouco quebrada, vem um pouco amassada, tudo isso é descartado, sabe? Então, sempre que eu vou pegar um produto assim, que vai ser descartado muito rápido de uma empresa assim, eu fico assim, gente, não é só isso, vamos tentar achar uma outra alternativa. Outra coisa também, você pode tentar produzir em casa, né? A questão da composteira que a gente falou aqui, ou você tentar reutilizar as cascas de uma outra forma. Realmente, assim, você pode utilizar a casca para tudo quanto é coisa. No Google tem todas as respostas, inclusive. Tipo assim, eu tava fazendo chá da casca de abacaxi, aí uma amiga minha fez bolo com a casca de abacaxi e falou que ficou maravilhoso, sabe? Tipo, ontem uma menina me mandou falando que tava fazendo chá da casca da cebola e sal também. Eu fiquei assim, nossa, dessa eu não sabia. Tipo, tem de tudo mesmo, né?
E fora a questão, assim, que nem ela tinha falado, você vai dar descarga. Pensa no tempo que você tá tomando banho, nos produtos que você tá usando pra limpar a sua casa, pra limpar seu cabelo, pra tomar banho mesmo, sabonete, pra onde tá indo isso? Você tá utilizando um shampoo legal? Você tá usando uma pasta de dente nociva pro meio ambiente? Eu sempre penso assim, quando eu vou passar alguma coisa em mim, eu posso comer? Se eu puder comer, tá top. Se eu não puder comer, eu fico meio receosa, assim, porque significa que não faz tão bem assim. Então, no momento eu fiz uma pasta de dente da Bela Gil, que é de chocolate. É muito gostosa. Tem cacau, óleo de coco, canela. Cara, é muito gostosa, dá vontade de comer aquilo. Eu tô falando sério. É tipo que nem cabelo. Tipo, eu uso shampoo daqueles de barra, né? Aí eu passo vinagre. Por exemplo, vinagre a gente come, se hidratar óleo de coco, que come. Então, assim, eu penso muito nesse sentido, assim. Mas, enfim, pode falar um pouquinho também da sua opinião sobre o assunto, porque eu falei muito. Não, eu gostei que a Tainá colocou, então já entendi que a ideia é questionar, sim, assim, no meu ponto de vista, é assim, questione tudo. Questione o que está acontecendo, questione o que você está usando, que em algum momento a resposta vai vir. Claro que o Google responde um Uhum. monte de coisa, porque tem muitas pessoas se questionando de como é, mudar algum hábito ou então substituir algum item de limpeza, de higiene ou o que for. E concordo também com a Diana, parceira Diana, que a gente também, assim, nós temos que fazer o nosso papel, mas existe também aquele mundo industrial no nosso mundo que o impacto é muito maior. Sim, é verdade. O que a gente faz, o que a população toda faz, não chega. Vixe, agora eu não estou lembrando dos números, mas não chega nem a pequena porcentagem da interferência no meio ambiente que as indústrias realizam. Mas não significa que eu vou deixar de fazer o meu papel porque eles não estão fazendo. Ao contrário. Fora que gente, eles precisam da gente para sobreviver, meu povo. Como é que uma Sim, indústria vai fabricar shampoo se a gente não comprar shampoo? No fim, a gente tem poder sobre a indústria, só que a gente não sabe se unir para fazer que esse poder funcione, entende? Se não tiver ninguém comprando o shampoo da tal marca, eles vão ter que renovar, eles vão ter que inovar. Eles vão começar, sei lá, a fazer embalagem com plástico retirado do oceano, vão tentar sim. uma forma, sei lá, de um shampoo sólido. Eles vão se inovar porque eles não querem perder dinheiro. Infelizmente, a indústria trabalha em cima do lucro. Foi uma das maiores decepções quando eu estava estagiando, mas enfim. E, tipo assim, realmente, tipo assim, a maioria não se importa pro que está acontecendo lá fora. Elas querem o dinheiro, e é ponto final. Então, se a gente não se impor, se a gente não fizer as nossas mudanças, se a gente não parar de consumir, eles não vão sair da zona de conforto deles. É simples assim. Não. Mas aí também tem toda aquela questão cultural nossa, que infelizmente nós estamos inseridos numa cultura de consumismo, né? Sim, E então a gente precisa perceber que não é a indústria que nos controla, e sim que nós controlamos a indústria, como você falou, que perfeito. Mas, então a gente tem que brigar um pouco com nós mesmos, né? Com aquela tendência de consumir, de comprar, mas é difícil. Mas acho que a gente está no caminho. Acho que tem muitas pessoas, principalmente da, da nossa faixa etária, assim, essa geração aí que tá buscando e está correndo atrás. E, mas é isso. Acho que é questionar o que a gente está fazendo. E isso não é só em relação ao meio ambiente, é também com a sociedade, né? Porque eu acho que a gente fala muito que o Curupira tenta trazer conhecimento socioambiental e não só ambiental. Porque a sociedade está inserida no meio ambiente. uhum. A natureza está inserida dentro da cidade, ou, quer dizer, na verdade é o contrário, né? A cidade está inserida dentro da natureza, apesar de não aparecer de vez em quando. Então, a gente tem que, sim, ligar esse olhar questionador, sim, correr atrás do que a gente pode gerar de mudanças, impactar. E, cara, faz o seu. Se o outro não está fazendo, você pode tentar conversar um pouco, mas faz o seu. Porque pelo menos a sua consciência vai estar tranquila. Claro que nós não vivemos num mundo individualista, mas é um primeiro passo, né? Inclusive, as pessoas tendem a modificar seus hábitos se elas veem você fazendo. Porque, assim, Sim. minha casa, por exemplo, eu vou dar um exemplo real, gente, não era pra eu estar falando isso. A minha casa é, tipo, o oposto do que eu penso e do que eu faço. Então, assim, é um trabalho muito longo. Por um momento, eu fiquei, assim, muito decepcionada, eu brigava muito, assim. E quando eu comecei a ficar, tipo assim, vou fazer minha parte, eles começaram a engatear junto comigo. Aí, tipo, começaram a ver que, tipo, nossa, realmente, isso aqui tá ficando melhor, né? Nossa, realmente. Ai, por que você não
pula isso, não sei o quê. E, tipo, os atos realmente, as mudanças foram realmente ocorrendo muito naturalmente, porque as pessoas Sim. tendem muito a, tipo, repetir seu hábito, a repetir, principalmente se tá dando certo, vem resultado, essas coisas. Começam a te perguntar, então, assim, façam parte de vocês. E quanto mais orgânico é essa transição, né? Eu acho que mais estável ela se mantém. Sim, Porque você não tá gerando mudanças para drásticas, mostrar né? para alguém ou para por alguma outra coisa maior, mas sim para você mesmo. E você vai percebendo que então é uma coisa mais de dentro para fora do que de fora para dentro, né? Sim. Não é tipo pra você virar amanhã e falar assim, nossa, não vou mais botar shampoo, não vou botar uma parte de dente, vou mudar sei lá, o limpador da casa, vou parar de consumir. Gente, não faça isso, você não vai conseguir Não sustentar. adianta. É tipo, é um passo de cada vez, realmente, sabe? Ah, eu vou começar essa semana, por exemplo, a, sei lá, levar a minha sacolinha quando eu for fazer compra. Aí na outra semana você dá, tipo, uma outra metinha. E no fim você vai estar fazendo várias coisas que você não vai ter sentido essa transição tão grande. Porque é super natural você ter dificuldade. Eu, tipo, todo mundo tem dificuldade. Porque a gente foi acondicionado a isso, sabe? Acondicionado à praticidade. Isso é até uma coisa que, tipo, eu me incomodo muito no trekking, tipo, de verdade mesmo. Porque, assim, a gente carrega o peso nas costas, né? Então, assim, muitas vezes quando as pessoas vão fazer trekking, elas compram comida liofilizada. Ainda bem, eu nunca tive que usar, eu sempre levo a comida, tipo, de casa, assim, sem ter que gerar tanto lixo. Mas a comida liofilizada, ela vem naquele plástico laminado, né, assim. E ele é muito difícil de ser reciclado. E normalmente vem Sim. uma porção individual. Então, para mim, não faz sentido você estar em contato com a natureza e estar poluindo mais ainda do que você estaria poluindo na sua casa para estar em contato com a natureza. Tipo assim, vou consumir um monte de barrinha de cereal, vou consumir um monte de biscoito, que leva muita, tipo, muita embalagem assim, né? Muitas embalagens individuais. Eu fico assim, não, Fernanda, não, não faça isso. Aí eu fico tipo, Eu ainda estou se no eu não processo. faço, eu não fazer isso. Porque é uma coisa muito natural, o pessoal todo indica, sabe? Então, as pessoas vão e no final tá carregando um monte de lixo, se não tá carregando, tá deixando no abrigo, né, pra outra pessoa carregar. É, com certeza. E passou uma coisa na cabeça agora eu esqueci. Mas eu ainda Pode estou nesse processo de adaptação em trilha, né? Ainda sou, assim, ficar metade não lixo e metade. Ah, lembrei. Desculpa. lembrar. É, Deixa eu ver. você falou sobre a questão do papel que tem o laminado e a questão Aham. de reciclagem. A questão de reciclagem também é uma coisa que a gente tem que estar muito atento. Porque, pelo menos eu, desde pequena, eu aprendi que sim, que só tem alguns itens que são reciclados. Que podem, são itens reciclados, como talvez o papel limpo, o plástico, enfim, tem aquelas lixeiras certinhas. Só que cada vez mais eu aprendi, né, que não, que todo o lixo, exceto o orgânico, é Uhum. reciclado. A Uhum. questão é que não existe aqui no Brasil uma indústria que Que consiga faça isso. absorver todo É. esse material. Porque existe também a questão de interesse econômico em cima daquele material reciclado. Uhum. Nosso mundo é economia, é pura economia, só se move com Exato. economia. Então, se algum item, por exemplo, um isopor, ele é reciclado, só que ele não tem o interesse econômico de ser reciclado, porque tem muitas etapas e talvez a etapa final não gere Lucro. um lucro suficiente, exatamente. Então, o que vai fazer? Não, vamos reciclar Não vou isopor. reciclar. Exatamente. Exatamente, isso acontece. Fora que muitas vezes, né, tipo assim, o povo vai reciclar, assim, teoricamente separa, mas não separa adequadamente, por exemplo, não limpa. Ou já vi muita coisa também, tipo, do pessoal falar que recicla, mas não recicla. Sabe? Tipo assim, é da minha faculdade, mas não vou citar. Que, tipo assim, fala que vai pra reciclagem, mas não vai pra reciclagem, ou eles misturam. E pode ser por causa disso que você falou, que, tipo, as indústrias simplesmente não conseguem, tipo, receber tudo isso de volta, sabe? Tem muitas Sim, empresas hoje em dia que estão com aquele selo Eu Reciclo, né? Tem outros também, mas que basicamente é. Eu esqueci o nome que se fala, mas é tipo uma reciclagem reversa. Não é que eles vão. Tipo assim, eles produziram 1.000 toneladas de plástico. Não é que eles vão reciclar as 1.000 toneladas de plástico deles. Mas eles vão pagar a uma empresa que faz essa reciclagem 1.000 toneladas de plástico daquele tal material. Então, assim, sempre que eu vou comprar alguma coisa de plástico que tem que ser descartável, eu tento escolher empresas assim, pelo menos, que tem uma pegada mais consciente nesse sentido. Mas evitar é sempre bom, porque foi o que a Edi falou, não existe jogar fora, fica tudo no planeta. Assim, tudo exatamente. mesmo. Então, assim, realmente tem que repensar muita coisa. Todo mundo. Mas eu acho que é basicamente isso, assim, como você falou, a empresa não necessariamente precisa reciclar, mas existem agora, acho que está se multiplicando um pouco,
algumas empresas que estão melhorando, estão vivendo de reciclagem. E acho que Uhum. isso é bom. Então a gente também buscar no nosso bairro quais locais eles pegam o lixo reciclado para reciclagem e orienta de forma correta. Tem muito catador de lixo também que vive disso, de Uhum. latinha, por exemplo. Tem muito Platinha. catador. Então, eu acho que a gente tem que pensar um pouco nesse ciclo, porque acho que ajuda o meio ambiente, ajuda outras pessoas, e com isso, sim, de forma indireta, nos ajuda também, né? E sim, a Tana falou desse negócio do óleo. Agora eu não sei, né, por causa da situação agora, mas tem até shopping aqui na Barra, acho que Via Parque também recolhia óleo que eles reciclam. E realmente, mesmo eu não sei se assim, como que deveria ser feito essa propaganda, por assim dizer, sabe? Porque realmente falta conhecimento. Mas eu vejo que a maioria das pessoas, assim, elas assistem muito TV. Eu não vejo isso. É que eu não vejo TV, né? Só quando eu passo, assim, meus pais estão vendo. Mas assim, eu nunca parei e vi um comercial, por exemplo, falando de uma coisa positiva desse gênero. E na internet tem muito disso, mas a pessoa tem que querer dar aquele primeiro passo, né? Não é uma coisa que fica esbanjando assim na sua cara. Então, realmente, por isso que eu até chamei ela, porque a Manu, porque assim, a gente realmente vai passar esse conhecimento. Não é que assim, vou dar toda a verdade do mundo, nada disso. É realmente para vocês começarem a se questionar. Mas isso aqui, e ir levando esses questionamentos no boca a boca. Porque, assim, na minha opinião, a forma mais rápida, assim, de se proliferar é no boca a boca, entre família, entre amigos, porque eles veem você falando, fazendo, aí começa a pensar, nossa, e isso, e isso. Aí começa, foi isso, tipo, começa a questionar muito o mundo e começa a buscar soluções que já existiam e talvez a pessoa nunca tivesse procurado, sabe? Teve um dia aqui no Instagram que o que que eu fiz com a casca? Acho que era com a casca do maracujá, que eu falei que eu ia fazer farinha e flocos pra fazer granola. Aí eu comecei a receber um monte de perguntas assim, tipo, mas e a casca de tal? E a casca de tal? E eu literalmente botava no Google, porque eu não sabia, e tirava um print pra mostrar que tava no Google. Mas assim, é porque a gente realmente não pensa, pô, e a casca do abacate? Onde é que a gente pode usar? Tipo, a maioria, tipo assim, me deram umas 15 cascas e eu consegui dar solução para as 15 cascas. E assim, é porque a gente não tá acostumado nesse pensamento, né? Mas isso aqui, será que dá para usar? A gente não tem que começar a se condicionar a esse pensamento de realmente procurar informação e querer a mudança e viver da mudança, assim. É a minha opinião. Eu acho que a questão do óleo especificamente é que também acaba incluindo um público, né, algumas pessoas que também não estão inseridas nessa mentalidade. Se a gente parar para pensar, talvez gente que. Quem mais usa óleo? Sei lá, vou chutar assim, aquela mães que fazem fritura todo dia. E talvez não seja um público que esteja dentro das redes procurando soluções para Sim. isso. Então é aquela questão. Ou criar também informações que vão atingir a diversos públicos, e com isso exige também um esforço, porque a linguagem tem que ser diferente, o jeito de abordagem, aonde elas acessam, por exemplo, as mães acessam mais, talvez, não sei, ver sites de gastronomia que divulguem essas informações, e é aquela coisa viralizar, né? A gente tem que tentar viralizar essa consciência, esse questionamento sobre o que está acontecendo com o mundo e a nossa vida, né? Uhum, exatamente isso. Parece que a gente deu a volta ao mundo, né? A gente tá falando de óleo, era pra gente estar falando de trilha, mas tá tudo interligado, meu povo, de verdade. Faltam 24 segundos para a live acabar. Queria agradecer muito a todos que compareceram aqui. Ela vai ficar salva no IGTV e no YouTube também. E agradecer a vocês da Curupira lindos, a Di e a Manu, que toparam participar dessa conversa. Beijos, pode falar também. Vocês Agradeço gostaram? Se muito, tiverem dúvida, pode que ela responde. agradeço muito tudo. A